Saudações a todos, meu nome é Gustavo Pimentel. A gente vai falar sobre Espiritismo, início de tudo. Essa é a aula 2. Bom, a doutrina espírita, codificada por Kardec, tem caráter triplo. É científico, religioso e filosófico. Essa proposta de aliança da ciência com a religião está expressa nas três máximas seguintes. Então, a gente tem fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, como na Bíblia tem que conhecereis a verdade vos libertará, que está no capítulo 8 de João, no seu versículo 32. Aqui a gente também tem a segunda proposta do Espiritismo, que é marchando com progresso, jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas demonstrar estar em erro sobre algum aspecto, ele se modificará sobre esse ponto, ou se uma nova verdade se revelar, o Espiritismo vai aceitar. Ou seja, a nossa doutrina ela tem flexibilidade, tem avanço e tem a verdade como ponto fundamental. Albert Einstein disse que a personalidade criadora deve pensar e julgar por si mesma, porque o progresso moral da sociedade depende exclusivamente de sua independência. E a terceira proposta do Espiritismo, ele vem dizer, como meio de segurança, que o Espiritismo tem a diretriz básica de não aceitar qualquer comunicação espiritual, mas sobretudo investigar e, conforme instituiu Allan Kardec, utilizar métodos científicos, morais, para o controle universal dos ensinamentos com os espíritos. Então, no nosso espiritismo, a gente não tem uma aristocracia que é passada de geração em geração. Essa aristocracia, ela tem um fito ético, tem um fito moral, que é o espiritual. Não existe um domínio sobre casta de uma verdade absoluta, um dogma. E também não tem privilégio. Ela não estabelece soberba de determinada classe espírita sobre outra, e os paradigmas eles podem ser ultrapassados, eles podem ser modificados conforme o nosso entendimento das leis, ou seja, nada é irrefutável. E aqui a gente tem uma frase dizendo que não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Esse é o caráter do Espiritismo, e essas são as três propostas fundamentais do Espiritismo. Foi assim que a doutrina espírita começou seu legado com a humanidade e seu compromisso com a verdade. A doutrina espírita é uma doutrina transformadora, ela transforma o nosso destino. Segundo os conceitos vigentes de leigos ou de outras propostas religiosas, inclusive cristãs, o Espiritismo não é uma religião, mas sim uma seita herética, estando em desacordo com os livros sagrados, Bíblia, e em certos pontos inclusive estaria em rota de colisão com os ensinamentos do Novo Testamento, pois Jesus está para nós, os espíritas, como um espírito superior, como um irmão mais velho, um exemplo e guia para a humanidade. Ou seja, a ignorância e o preconceito de outras propostas religiosas fazem com que muitas vezes eles nos intimidem, porque a gente estaria em desacordo com o livro sagrado dos cristãos ortodoxos. Qual é a nossa missão do Espiritismo? Derrubar os parênteses da ignorância e do apelo à crítica desmedida e sem prumo lógico. O Espiritismo é uma religião cristã, sim, não tem rituais quaisquer, utiliza as máximas do Cristo como caridade, amor e fé, além de combater a inveja, ciúme, orgulho, vaidade, além de defrontar todas as deformidades produzidas pela violência. E aqui tem uma charge que é a nossa missão, libertar o ser da ignorância, né? Da ignorância secular, milenar. E nós espíritas estaríamos com essa missão na contramão do mundo que não quer se modificar. Porém, a missão de libertar consciências e educar. E essa charge aqui muitas vezes vem nos demonstrar a nossa verdadeira missão, a nossa verdadeira proposta. Os valores de fraternidade universal estão contidos a partir de seus estudos, começados em 1855 com as mesas girantes,
foram produzidas obras básicas que compreendem os anos de 1857 e a sua desencarnação em 1869. Lá estão, aqui a gente tem aqui o Pentateuco Espírita, os 5 livros da codificação. Nós temos aqui também a Revista Espírita, e aqui a gente apenas elencando aqui o Livro dos Espíritos, Revista Espírita, Livro dos Médios, o que é o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, entre outros títulos. Kardec fundou também a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e nos últimos anos de sua vida ele seguiu divulgando o Espiritismo. Morreu em Paris no dia 31 de março de 1869, aos 64 anos de idade, por conta de um aneurisma. Kardec e o Brasil têm uma missão muito importante para a humanidade. Por quê? Porque aqui no Brasil muitos fatores explicam a questão do espiritismo ter evoluído e crescido entre a população, começando pela diversidade ética e cultural do povo brasileiro. Afinal, em um país onde as crenças africanas e indígenas foram incorporadas e misturadas ao catolicismo dominante, há um exemplo do Umbanda, o sincretismo religioso, falar com os mortos, era uma ideia propensa a ser aceita. Dessa maneira, quando o espiritismo chegou ao solo brasileiro, na segunda metade do século XIX, as explicações para os casos extraordinários e assustadores foram vistas com bons olhos. A capital do mundo naquela época recuada era Paris, assim tudo que vinha daqueles lados era visto com entusiasmo pelos brasileiros. Kardec também contou com a colaboração de muitos e bons médios daqui do Brasil, agradecendo em 1864 a colaboração de médios, especialmente do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Aqui temos o Espiritismo, Umbanda e o Candomblé. Não são a mesma coisa. Aqui tem uma pergunta: são a mesma coisa? Não é tudo igual, tem diferença. A gente respeita todas as religiões. Para explicar a semelhança entre essas doutrinas, vamos começar com a base filosófica da Umbanda e do Candomblé, na qual confundem-se ao espiritismo devido às crenças no mundo espiritual, reencarnação, comunicação com os espíritos. No entanto, quando nos deparamos com as minúcias entre cada uma delas, percebemos que no espiritismo não adota rituais, não há fórmulas, cerimônias iniciáticas, nem guias, nem a pluralidade de deuses, identificando a diferença matriz entre as duas filosofias, Umbanda e Candomblé, com relação ao espiritismo. Com isso, porém, a gente não quer dizer que o espiritismo seja melhor do que essas doutrinas que eu poderia chamar de co-irmãs e muito importantes para a nossa sociedade brasileira. Kardecismo ou espiritismo? Que importa, né? Os próprios espíritos superiores falam que não é importante a nomenclatura, até por conta da nossa pobreza humana de estar nomeando algumas coisas. O termo kardecista não foi criado por Allan Kardec, mas sim o termo espírita e o termo espiritismo. Para entendermos essa questão, pagaremos a introdução do Livro dos Espíritos no primeiro item, quando Kardec diz: para coisas novas usaremos palavras novas. São necessárias. Assim o requer a clareza da linguagem para evitar a confusão inseparável do sentido múltiplo dos mesmos termos. As palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo possuem uma acepção bem definida. Dar-lhes uma nova para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já tão numerosas de seu sentido. Kardecismo ou espiritismo, nomenclatura pouco importa, mas vamos lá. Espiritismo, lei moral de Jesus, o Consolador prometido por Jesus, trazida pelos espíritos, codificada por Allan Kardec. Espírita, aquele que segue a lei moral da revelação do espiritismo. E para finalizar, meus irmãos, o espírita deve, diante de seus oponentes, esforçar-se por mostrar, por seu próprio exemplo, o que a doutrina espírita é. Não basta dizer-se espírita, aquele que o é de coração prova por seus atos. Allan Kardec, Revista Espírita de 1867. Muita paz.